Boa noite a todos, olha só. Hoje, bom, daqui a pouco pontualmente vai chegar o Cristiano. Lembra? Daqui a pouco ele chega, pontualmente, 7h30 é a hora dele. Olha só. Vida fora da matéria e planos astrais à luz. Então, o negócio agora nós vamos sair fora da matéria e vamos sair do nosso plano aqui material, né, físico. Então, os 4 pontos são subuniversos quânticos da matéria, aí a parte da física quântica, e relacionar com o quê? Com os planos espirituais, entendeu? A gente está saindo um pouco, a gente vai aproveitar o que a gente andou falando de subuniversos quânticos da matéria. Depois vem os planos dimensionais quânticos e fazer a ligação dele com a coisa mais espírita, que é umbral, penumbral, planos de luz, não é? Depois os subníveis quânticos e os planos espirituais intermediários. Depois as cidades astrais e as comunidades astrais, quer dizer, entendeu? Porque essa que geralmente é uma ideia, né, que o pessoal fica querendo saber como é que é do outro lado, né? Até pra gente é bom, né, de saber um pouco isso, porque morrendo a gente fica com a ideia de como é, o que a gente vai, né, que a gente vai. Mas é mesmo, né? É bom de ter um conhecimentozinho, senão a gente fica indo pro outro lado meio sem ter ideia de como é, né? A gente já fica um pouquinho, fica esperto, senão vai ficar sofrendo lá do outro lado, onde que eu tô, não sei o quê, fica cheio de apego, cadê meu fulano, cadê meu ciclano, o cachorro que eu gosto tanto, não sei o quê. Aí pronto, não. Acho que a gente já fez tantas vezes que a gente esquece, isso aqui é de zero, velho. Era bom de estar atento, né? Eu fico vendo assim, comparando o texto, eu estava vendo, né? Meixo dá muito mais informações. É claro, né? Aqueles palácios de cor púrpura, não sei o quê, e dá os nomes do local, onde o pessoal faz reunião. Né? Esses outros lugares faz assim coisa mais geral, né? Fala de Shambhala, fala lá da cidade, aquele lar de luz que a gente vê esse filme, que a gente viu. Bom, mas vamos lá, vamos para as perguntas. Então vamos lá. Isso. Ele fala aqui no Laércio Fonseca sobre as dimensões quânticas da matéria e os modelos que o esoterismo tem com relação às outras dimensões espirituais na realidade. Aí ele fala que são vários, né? Primeiro nível, né? O primeiro, o segundo. O N igual a 1 é a gente aqui, né? Não tem que passar para o N igual a 2. Falar sobre esses níveis, entendeu? O primeiro que é o... Que é físico, umbral, nosso ser mental, que ele chama de Eles chamam de plano físico. Segundo é plano astral, né? O terceiro é mental. O quarto é intuicional. Não, tem na página 4. E o quinto é búdico. E o sexto é crístico. São esses planos, entendeu? Tá aqui na 475, como ela falou, né? 474. Tem um 475. Olha embaixo, 473, já é 474. Porque ele fala de várias maneiras, né? Tem vários aqui. Aí tem que escolher o que... Porque eu acho que o grosso para a gente entender é o seguinte: do momento que a gente sai do plano físico, aí quantas pessoas tratam isso? Quantas religiões tratam? Tem bastante que trata, né? Aí cada um vai usar um nome, né? Entendeu? Usa um nome, mas no fundo a ideia se a gente quiser pegar a ideia melhor assim, primeiro a gente achar que quando você sai do N igual a 1, você vai para o N igual a 2, para um plano maior, provavelmente você vai trabalhar com as essências, falando mais filosoficamente. Quer dizer, não é tanto a matéria, né? É mais você buscar a essência da coisa. O que é a essência da coisa? Que é a coisa que não morre, né? É isso que é a ideia da gente ficar. E essa coisa que não morre, só que ele está traduzindo aqui, essa coisa que não morre, ela tem níveis. Essa coisa que não morre alcança níveis, né? Então, agora os nomes que elas vão colocar, isso não é tão relevante assim. A não ser se o camarada estiver conversando com um esotérico em geral, um teosófico, ou então um espírita, entendeu? Aí cada um dessa conversa é diferente. Aqui ele preferiu colocar, que ele falou assim, na tradição esotérica e espírita no Brasil, então limitou essa conversa a isso aqui. Então, que ele fala, tem o físico, que é o nosso mundão aqui,
Depois no umbral já é uma coisa mais complicada, que a pessoa quando sai, ó, ele falou até que o local desse umbral é um local como se fosse a Idade Média, não sei se vocês leram aí, né? Quer dizer, então, para mostrar que muita gente que fica no nível das emoções só, no nível do plano astral, né? São pessoas que... O ideal é sair um pouco, partir para o penumbral, né? Você, assim, por exemplo, plano de luz. O espírito, assim, vamos dar o exemplo do presidente Reverendo. Acho que o espírito dele é um espírito assim, muito tão elevado, muito elevado pelo jeito como. Você só vê que não teve apelo, teve negócio de gente chorando, não tinha que ficar toda hora falando, foi uma coisa assim, bem assim. Então parece que é um espírito de um nível muito elevado. Parece assim que a maneira como foi, parece que a pessoa saiu, se deslocou daqui de uma cidade e foi para outra. A impressão que dá, entendeu? Eu vou falar segundo mestição, que eu acho que é melhor, porque senão a gente vai... O texto aqui não é só para ficar falando mestição. Até a gente fala, mas fala mais no final. Não sei se repararam isso. Quer dizer, então falando mais com mestição é assim, a pessoa quando morre tem 3 possibilidades. No fundo são 2, quer dizer, mas são 3. Mas há 2 em que sentido? Ou você saiu e não vai fazer aprimoramento nenhum. Quais são as condições disso? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Aí não tem que aprimorar nada, você já foi definido que é lá e lá, né? Agora, quando você quer definir, que é aquele plano intermediário, né, que não é nem céu nem inferno, que na linguagem que o pessoal usa, às vezes, purgatório, né, esse negócio todo, que é o plano intermediário, como eles chamam a fala, quem vai para ali, aí vai sofrer aquilo tudo que se fala, vai passar pelo rio, vai passar... pode ser, não pode ser rio, pode ser outra coisa, mas sempre vai ter um julgamento no final da história e ali a pessoa vai ser determinado para ela alguma coisa. Quer dizer. Então, geralmente, ela tem que fazer cursos, que às vezes demora cerca de 30 anos, coisa dessa natureza. Né? Porque se você notar, até mesmo aqueles espíritos que estão um pouquinho mais elevados, que estão no plano búdico chamado, você vê que o contentamento deles não é simplesmente quando eles ficam jogando coisinha, não é isso não, nem escutando música. É no momento que o Sakyamuni dá a palestra para eles. Quando dá a palestra para eles, ficam todo contente, né? Então, quer dizer, eis aí o valor da... Porque você repara, né? Tem muita gente que leva uma vida que não sofre muito, mas ficar só jogando, só vendo isso, vendo aquilo, se divertindo, vamos falar assim, chega um momento que a pessoa fica enjoada, quer dizer. E tem muitos espíritos que começam a querer trabalhar na obra, né? Não querem ficar simplesmente se divertindo, passando o tempo, né? Então a gente tem que olhar assim, quer dizer, quem entra nesses 30 anos, geralmente é curso, aprimoramento, tem que aprimorar. Então vai escutar muita coisa para se convencer das coisas. Agora, quem já está no inferno, morre cheio de doenças, cheio de problemas, se mata, suicida, não sei o quê, você vai para o inferno mesmo, não tem... Aí a chance dele aprimorar é pelo sofrimento mesmo, entendeu? É porque escolheu o sofrimento, né? Mas no mundo espiritual acho que ele tem assim, muitas coisas, porque logo antes, quando eu fui primeiro plano, eu tive um sonho, assim, uma coisa muito bonita, entendeu? Primeiro eu saí com ela toda, eu larguei a igreja, né? E ela ficou toda danificada, uma cara toda esculhampada, uma coisa toda doida assim, toda curvada, toda arrastada. Ela me pedindo para me voltar. Você que vai me ajudar. Aí eu voltei. Passou uns 2 meses, eu fiquei dediquei muito, mas muito, aquele sonho. Aí ela depois apareceu toda assim, do jeito que ela gostava de uma vermelha, umas shortinhas e tal, rindo e agradecendo. Muito obrigada e toda feliz. Aí, logo ela morreu, eu sonhei assim, no hospital do mundo espiritual, a coisa mais linda do mundo. Assim, um negócio assim, verde, claro, sabe, de cima assim, as pessoas carregavam uma coisa toda branca e vinha uma luz assim de cima, entendeu? Aquela luz assim, mas uma luz assim, a coisa mais linda do mundo, e a pessoa ficava deitada e ficava curada com aquela, não sei se é a luz de violência, ela quer ser de investição, não sei, era assim que era uma luz, um clarão. Mas eu vi aquilo nitidamente, entendeu? Ela falou para mim assim, eu estou sendo curada, eu estou no hospital. Você quem viu aquele filme, né? Deu muito lindo que eu vi, cara, uma coisa assim, não sei se o meu corpo saiu, foi, entendeu? É uma coisa tão linda esse hospital, entendeu? Uma coisa mais muito linda, muito linda. Eu fico
fiquei com isso na minha mente até hoje, isso assim. Ela tinha umas 3, um mês que ela tinha falecido. Depois que eu fiz a oração de 50 dias, eu tive esse sonho. E foi assim, quando ela morreu, nós fomos na sepultura dela, eu e essa senhora que eu tinha muita gratidão por ela. Aí, por isso que eu acho que o mundo espiritual é muito perfeito. Aí quando a gente estava fazendo a oração de 50 dias no túmulo dela, o que aconteceu? Estava com um sol de rachar. Só choveu onde a gente estava. Só choveu ali. Dá nenhum chuva, só ali mudou. Chuva onde a gente estava fazendo a oração. A Márcia Morredo e a oração. Uma coisa incrível aquilo ali. Bom, entenderam, né? Quer dizer... Me mostrou muita coisa no mundo espiritual. Por isso, eu sou uma pessoa talvez muito dedicada depois da morte dela. Você sabe qual é o problema que é complicado? É assim. Me mostrou muita coisa. Se você observar a Mestre Sama falando, tem horas que ele fala bem claro assim que a questão não é o hospital, né? Tanto é que ele acha que a igreja não deve se preocupar com o hospital. Não é um hospital, era um negócio de luz que saía assim, a pessoa ficava deitada lá, como vinha aquele clarão, aquela luz assim, em cima da pessoa e curava. Entende? Eu estou querendo fazer um paralelo. Não tinha médico, não tinha nada. Eu estou querendo fazer um paralelo com esse filme que a gente viu aí, Nosso Lar, se não me engano. Isso foi muito antes disso aí, isso aí nem existia. Parecia que era muito mais bonito que eu vi. Pois é, mas eu quero dizer assim, fazendo um paralelo, eu não consigo entender muito o processo de restabelecimento do espírito através de um Isso é a perna, foi isso. Através de uma... Porque para você começar... Porque nesse caso a gente já perdeu o corpo físico, né? E perdendo o corpo físico, você perde uma possibilidade de você aprimorar pela doença. Entendeu? O que é a doença? A doença é você... tem até o caminho mais longo, que é o seguinte: você, por um motivo qualquer, você materialmente, alguma coisa te afeta, e isso vai para o campo espiritual. O caminho mais longo que tem uns mais curtos, mas esse mais longo, ele vem da matéria. Você tomou um remédio, por exemplo, certo? Então você se maculou, quer dizer, você se intoxicou, né, se tornou tóxico. Aí, pela lei da identidade espírito-matéria, aquilo ali vai para o espírito, aí vem mácula, e aí do momento em que a lei do espírito precede a matéria, quer dizer, você tem o teu corpo espiritual, ele processando aquilo lá. Então ele, na hora que for dar o start para baixo, por exemplo, para a matéria, na volta para a matéria, então você está indo do espírito para a matéria. Quando você vai do espírito para a matéria, nesse momento se instaura a doença. Isso é que é chamado doença. É um processo que você vai purificar na matéria. Quando você não tem a matéria, então você não tem doença. Entendeu? Assim, você não tem doença. Então, as pessoas que morrem com doença, ele vai herdar o campo espiritual dele vai ficar maculado, né? Aí ele vai ter que começar. Mas esse negócio de perna, a pessoa sente, porque quando ela sente a perna, ela sente os dedos. Eu sentia dormência nos dedos sem perna. Ela sentia tudo. Ela falava, coça meu dedo. Mas como eu vou passar seu dedo? Não sentia seu dedo. Ela pediu para me coçar. Mas entenda assim, a morte, o que é? A morte é você vai ficar com o teu corpo espiritual, ou seja, a tua alma com a consciência, né? Então, provavelmente, se você tem o teu campo, corpo espiritual, você tem uma alma com a consciência, então provavelmente que você vai ter que desenvolver essa consciência, quer dizer, aprimorar essa consciência, melhorar essa consciência, desenvolver essa consciência. Então, uma das formas mesmo mais fortes deve ser essa, deve ser por curso mesmo. Não tem outro jeito, né? Você só tem agora a consciência, tua mente, né? Então você vai ter que refletir, vai ter que pensar naquilo. O corpo espiritual está maculado. Então seu corpo espiritual fica com aquela
Fica com aquelas máculas. Agora, o que vai acontecer daí é que com aquelas máculas você pode estar com a alma nublada, porque a alma é uma centelha divina, então nessa altura ela só pode perder se passar uma névoa em cima e ofuscar ela, deixar de brilhar. Ela não tem outra coisa. Ela não vai ficar maculada, né? Você não vai macular a centelha divina. Vai passar uma nuvem nela. Agora, se não for por ali, é a tua consciência. Então, você vai estar pode estar com apego, você pode estar com as perturbações dessa, né? Quer dizer, você tem que aí começar, um dos aprimoramentos maiores no mundo espiritual é desapegar. É um dos maiores aprimoramentos, né? Então, já pensou para desapegar? Deve ser muito curso e talvez às vezes até nem sei para ter permissão de você ter uma ligação com o mundo material. Você vê que os casais nem conseguem ter essa... Mas ela mandou mensagem para minha mãe, dizendo para minha mãe desapegar dela. Não, então, essas coisas podem existir, entendeu? Mas o cerne da questão você vê que tem pessoas que... Eu mesmo sou uma conta, aquela mulher que o irmão que era um alcoólatra, né? Sei lá, se era alcoólatra, um troço desse tipo. Ela desceu para falar com ele. Desceu para falar, ela veio numa veste bonita, essa história toda que você está falando. Ela desceu numa ponte no início, tal, falou com o irmão. Depois disse, olha, falou acho que 2 ou 3 vezes. Na terceira eu não posso vir mais, quer dizer, eu já dei o recado, entendeu? Acho que ela teve permissão umas 3 vezes no máximo. Deu o recado, se ele não quis mudar, então ela não podia fazer mais nada. Então esses focos de permissão de coisas deve ser que você agora como é que seria a palavra? Você não chega a ser um condenado, não é a palavra. Mas quem está num plano intermediário não pode ficar zanzando por aí, não tem toda a liberdade do mundo, entendeu? Assim, quem é do plano superior, não, porque o cara fica solto, ele tem não só ficar no planeta, não, mas pode ficar assessorando. Às vezes nem precisa mais reencarnar nem nada, fica numa boa, quer dizer. Mas quem está no plano intermediário, esse camarada ele tá sendo olhado e levado, encaminhado, vamos falar assim, né? Para ele poder voltar de uma forma melhor. Isso não quer dizer que ele volte de uma forma melhor, ele pode não querer. Ele chega no processo, ele não quer. Ele pode fazer isso, ele pode chegar, mesmo estando no plano intermediário, não quero saber dessas aulas. Pronto. Então ele vai ficar zanzando lá à vontade, não sei o quê. Tem gente que não é assim, não sabe de tudo, mas não quer. Pronto. A vontade dele permanece lá, tá bom. Então o sono dele é complicado, né? O pensamento dele é complicado. Então isso aí é brabo. Mas vamos lá pegar outras vertentes aí. Eu achei muito assim, bonito aqui quando ele fala na página 474, o mestre espiritual explicitou a relação do ser humano com Deus. Imagine que você é uma bola de plástico, bola de plástico, cheia de água, no oceano. Ele pensa que é um indivíduo, mas na hora que a bola estoura, se dissolve no oceano. O conceito de indivíduo, de ego, é exatamente essa casca, né, que faz com que a consciência apareça individualizada e separada do todo. Mas, na verdade, é um processo evolutivo de solveria, e isso também é um homem. Isso é um problema, e é complicado, porque para quem assim é muito materialista, muito individualista, o cara reage a isso, né? Porque o que ele tem que entender na essência? Vamos pegar a essência. A essência é saber o que é esse estado de união com Deus. O que é isso? É você está boiando ali naquele oceano com uma bola de plástico cheia de água, que é do oceano também, tá? Então você tem a ilusão, se der um furo, aquela água vai e volta para aquele oceano todo, né? Tudo bem, a ideia está legal, mas o negócio é o seguinte: você saber o que quer dizer isso, ser banhada por esse oceano. O que é entrar em estado de união com o oceano? O que é entrar em estado de união com Deus? Ou com o campo, qualquer linguagem que você quiser. É você não ter distinção entre o seu querer e o querer divino. É isso que é entrar em estado de união com Deus. Porque no momento que você ainda quer alguma coisa que não é o que Deus quer, o plano dele, você ainda tem uma vontade, quer ter uma liberdade, você ainda não saiu da liberdade para entrar no servir, nem para a perfeição. Se você ainda estiver lutando com isso, entende? Ele está lutando com isso, né? Ele tem um apego tal que ele não tem jeito de fazer isso e dizer, não,
Isso é difícil, né? Você chegar a um ponto e dizer, não, eu quero a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer? É isso? Então eu faço isso, pronto. Não tem discussão, não tem nada, mas para atingir um negócio desse, a maioria das vezes é difícil, porque a pessoa quer ter a vontade dela, não concorda com o que Deus falou ou disse, não tem, ele não quer isso. Você acha que assim, eu pratico meditação e fui iniciado em Reiki uma vez, para voltar baixo daí, eu tenho alguns aparelhos, né, que isso também pode. E praticando meditação, muitos anos atrás eu praticava Reiki, eu tive um momento seria o despertar, né? Assim, minha mente ficou completamente silenciada, né? E procurar literatura, o que era aquilo. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Isso foi durante a minha iniciação no livro. Depois aconteceu de novo, do nada, né? No fio ônibus, eu indo do trabalho e tal, muito natural. E eu senti uma conexão, assim, uma coisa de interdependência com o universo. Depois eu fui estudar isso. O budismo, o hinduísmo e tal. E a relação ao que eu me identifiquei com essa parte do ego, né? Essa parte da interferência do ego. E essa coisa da aceitação, né? Eu acho que o mais difícil, eu estou falando da minha experiência como espiritualística, qual o momento que eu estou realmente conectado, qual o momento que é o meu ego que está interferindo, qual é o momento que eu estou exercendo o meu livre-arbítrio, qual é o momento que eu estou em conexão com o universo. Sabe qual é o problema central dessa história toda? Meshama trouxe uma novidade, eu acho. Olhando assim para as outras religiões, é difícil você encontrar isso. Às vezes o pessoal até fala, mas não define direito o que quer dizer isso. Assim, né? O pessoal fala que... Até ouvi o Paulo Coelho, foi ontem, não sei se quem viu aí, um canal desses aí, nem sei qual foi, passou um documentário do Paulo Coelho, e ele colocando eu não sei qual termo que ele usou, mas é o inferno e não sei o que dentro da gente ao mesmo tempo, quer dizer, uma coisa que ele fez, acho que um último livro dele, eu não peguei direito a história não, entendeu? Aí eu fiquei olhando assim, caramba, porque ele tem lá as suas intuições, né, cada livro que ele escreve, ele tem umas intuições das coisas e tal. Mas eu fiquei pensando assim, ele não tem uma teoria bem formada, ele tem intuições, não sei quem assessora ele, quem ajuda, né? Eu não sei bem como é que é. É uma doutrina, é uma doutrina, ele não tem, né? Ele é esquisito, porque assim, ele tem umas coisas que o pai dele botou ele no hospício umas 3 vezes, né? Porque ele era uma pessoa meio rebelde, assim. Ele queria ser engenheiro, o pai queria que fosse engenheiro. Isso era muito cedo no seu hospício, tinha que ficar mais um pouquinho. E ele ainda teve um problema, ele se juntou com o Raul Seixas, né? Fizeram música, não sei o que e tal. Então, ele falando isso, eu digo assim, caramba, ele tem uns insights aí, né? E é muito querido, assim, muita gente, até no Irã, o nego estava lá pegando o livro dele que eu vi, né? Não sei o quê. Na Rússia também teve uma viagem, esse foi outro vídeo que eu vi com ele. Eu fiquei pensando assim, para chegar aí, né? Eu digo assim, Meshama pega a coisa e diz assim, olha, o problema é que a nossa evolução, se a gente veio assim do animal, você vê quando chega no chimpanzé, aquela busca daquela coisa, daquele mundo dos macacos, fala assim, isso aí dá porque a gente praticamente, geneticamente, é quase que a mesma coisa, não tem quase diferença nenhuma. Então quando você olha, isso aí demorou 10 milhões de anos de separação. Então essa coisa veio se arrastando, né? Então a luta entre o bem e o mal já estava lá, entendeu? Começou naqueles momentos de lá. Isso falando assim no ensinamento, quando você pega, está lá escrito. Então a gente tem que pensar o seguinte, quer dizer, é claro que se a gente veio dali, a nossa sobrevivência, tudo que a gente tinha que lutar naquela época, dá para existir. Briga com animais ferozes, o que é que vai comer, o que não vai, é uma briga de espaço, isso é incrível. Então, é claro que nós
nós tínhamos uma fera muito grande lá dentro. Nós éramos quase muito mais fera, né? Quando a gente se torna individualizado, que é aquela ruptura, você sai do mundo animal, realmente você entra, naquela ruptura, você ganha a tua individualidade, você ganha a tua célula. O apego é uma coisa fundamental nessa hora. Olha só, uma coisa que vai se tornar negativa com o passar dos anos, mas naquele momento, você ter apego à vida, apego à sua família, para manter a família. Já pensou? Você tem que ser apegado a ela. Vem alguém, né? A mãe até hoje está herdando isso, né? Você vê que se ela se doa ao filho completamente. Os pais, às vezes, geral, mas a mãe muito mais, quer dizer, deixa de dormir, deixa de se pentear, de se arrumar para dar comida. Quer dizer, é uma luta muito grande, né? Então, aquilo que era problemático, desapego e tal, mas aquilo está lá no nível próximo do animal, né? Então, no fundo, a gente tem que pensar que esse processo, ele foi constituindo entre você ter algo de animal e algo de divino, que é a centelha divina que se instalou dentro de você. Mas isso não se faz de uma hora para outra, divinamente, você está tomando conta daquele corpo todo, tanto material quanto espiritual, né? Você não está nesse processo. Então, esse processo vem se desenvolvendo. Então, dentro da gente, mesmo atualmente, é quase que uma divisão entre você ter algo de animal, com várias características de animal, que Meixo chamou espírito secundário. E você tem o espírito primordial, que seria o lado o coadjuvante. Aí seria o espírito o guardião, é simplesmente para um antepassado nosso, para ficar assessorando essa briga, porque do lado do animal nós estamos ligados com Satanás, com o mundo da besta, e do lado de Deus, Deus do bem, Deus, não Deus falso, você está ligado com o lado. Então essa luta, antes de estar você pensando que ela está se instaurando fora, ela está dentro de você. Por isso que tem hora que você pode passar uma dificuldade danada e você não se abala, porque dentro de você o bem está ganhando. Agora, se por qualquer motivo você estiver mais ligado com o mal, qualquer coisinha de fora é motivo para você, entendeu? Então a primeira coisa a gente vê assim, ganhar consciência que a gente tem um espírito secundário, um espírito primordial dentro da gente. Certo que nós somos o espírito primordial. Quando a gente começa a pensar que nós temos um espírito secundário, começa a juntar isso, então isso já não é o que a gente chama de... não é individualidade, isso já é uma personalidade. Entendeu? Então, uma personalidade, essa persona, essa máscara que você tem, chamada máscara, né? Você ganha em cada vida quando você compõe com isso tudo. Você podia compor com outro anjo da guarda, você podia compor com outro espírito secundário, e você é aquilo, com as suas máculas, você é aquilo ali, com o seu karma, seu dharma, está ali. Mas você compondo com isso aqui, você cria uma personalidade. Em outra vida, você vai criar, em outra reencarnação ou na outra, você vai criar outra personalidade, né? Então o problema do ego, ele está mais ligado com o eu inferior, entendeu? Ele está mais ligado, que a gente chama assim do Gá principalmente, pessoal, o Gá, não sei o quê. Isso está mais ligado com o espírito secundário. Você tem um Gá forte, porque é claro, então está dizendo que você é um gazudo, quer dizer, você é uma pessoa que está ligado mais com Satanás, colocando mais sua vontade, né? Não com a vontade de Deus, você não está aberto para isso. Quer dizer, essa briga que é o problema. Então, uma pessoa que faça... É crucial fazer meditação, é crucial fazer... Isso tudo ajuda a desenvolver. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando você está querendo você está querendo assim uma união, estabelecer uma unidade e tal, né? Alargar, vamos falar na nossa linguagem, deixar o teu cérebro mais, não deixar ele tão confinando a tua consciência, deixar ela ficar mais solta, mais não sei o quê. Aí vai depender sempre dos problemas, quer dizer, se você deixa a tua consciência solta, feito um médium, por exemplo, não, pode vir. Quem que pode vir? Entendeu? Não é? Porque no momento que você deixa solto, o que é incorporação? Você deixa a tua caixa à disposição de outro para entrar. Não é? Então, por isso que às vezes, quando
a gente faz assim na Umbanda que eu fui, assim, eu me lembro, a gente vai fazendo desenvolvimento, mas tem gente para assessorar, para não deixar entrar qualquer um, deixar sob controle, entendeu? Tem várias entidades ali assessorando aquele ambiente para não deixar qualquer um entrar, porque você disponibiliza, isso é feito pensando num software, deixando seu computador à disposição. Tem gente que já está fazendo isso, deixa à disposição dos outros, para os outros usarem também, porque às vezes tem gente que está fazendo ciência, está fazendo um monte de coisa, precisa de muito uso de computador. Mas você tem que ter confiança, porque se você deixar, né? Então, fazendo a comparação, é a mesma coisa, seguinte, e na meditação, a pessoa pode fazer solitariamente, ou pode fazer acompanhado, não sei o quê. Então, os cuidados seriam o mesmo, né? Para não deixar a mente vazia assim e alguém entrar, pô, né? Porque se entrar, o comando vai ser dessa pessoa. É claro que a diferença que ele tem é que ele tem o cordão ligado. Ele disponibiliza, mas ele tem um cordão ligado. Mas até para recuperar esse negócio, às vezes é complicado, né? Porque você vê que tem pessoas que ficam meio perturbadas, demora às vezes tempo, aí tem que passar por um processo, às vezes, que tem gente que tem que ajudar, né? Para botar de novo, né? Esse corpo não é seu, pô. Quando começar a doutrinar, daqui a pouco tem que começar a doutrinar quem entrou. É um rolo desgraçado, quer dizer, então por isso mesmo chama sempre bate nessa tecla. Religião mediúnica a gente tem que tomar cuidado, né? Não é que é maravilhoso, mas tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que realmente é como eu falei com meu filho, eu falo, é a mesma coisa. Tem pessoas que estão querendo muito aquilo, né? Querendo entrar na projeção astral, fazer essas coisas, mas assim, em nível, ela não está preparada. Não adianta ela pegar só a técnica, entendeu? Porque às vezes a pessoa pega a técnica, basta fazer isso, fazer aquilo, mas como? Eu me lembro quando eu peguei técnica para fazer hipnose, eu hipnotizei o padre. E a turma lá queriam que eu fizesse miséria com o padre, porque o padre era o diretor, né? Era negócio de cidade pequena, escola e tal. O pessoal queria que eu digo, você vê, se eu fosse uma pessoa meia complicada, eu podia ter abusado do padre, não é? Porque eu adquiri a técnica, ele entrou, porque também ele devia ser meio fracote, entrou naquilo ali, naquela confusão toda. Olha aí a confusão instaurada, quer dizer, então tem muitas técnicas que você pode utilizar, né? Aí o campo vai ser viciou no caso, né? Claro, vai passar. Qualquer coisinha que fizesse não bom para aquele padre, as coisas retornariam ao contrário. Eu vi agora, eu estava lendo no jornal, foi hoje, estava vendo um julgamento de uma pessoa, era um dentista, eu acho. Mas hipnose para não dar anestesia. Não, para pegar uma mulher lá, estrupou a mulher, estava ela e o marido lá, ele usou medicamento para dopar ela, entendeu? Então você vê, você pode usar técnica, pode usar recursos médicos, você pode usar um monte de coisa para fazer um monte de confusão, né? Então a responsabilidade não é só da matéria, é espiritualmente também. Se você, agora tem esse pastor aí que foi preso, foi até, não foi? Não é? Tem tantos casos que a gente vê então esses campos todos que a pessoa às vezes quer conhecer-te a ti mesmo, né? Essas técnicas orientais, como meditação, lá o que seja, tudo isso é problemático. Quer dizer, é problemático assim, é preciso você estar num bom ambiente. Então, eu me lembro que tinha um amigo meu também. No momento certo, no local certo. Tinha um amigo meu que era assim, ele era um cara tenso, né? Eu me lembro, ele ficava lá naquela meditação dele, num local completamente complicado. Eu não vou nem falar o local, o pessoal vai reconhecer. Um local complicado, local estudo, aluno, não sei o quê. Eu estava lá na salinha dele. E aí eu ria, porque às vezes tinha as pessoas que entravam de maneira, sabe, tem mal educado, tem de tudo. Então não é um local muito apropriado para fazer isso, entendeu? Então ele ficava completamente em pânico, assim. Eu faço dessa, aquilo fazia muito bem a ele ou mal.
Porque ele ficava estressado. Nesse caso, fazia mal, porque era estressado. Não é um ambiente. Tinha pessoas interferindo. Uma interferência com ele. Eu vejo, às vezes, lá em Teresópolis, eu vejo pessoas que ficam, às vezes, no Tachuan lá. Tipo, naquela praça ali. Não sei se você vai chegar um dia, você vai lá ver lá. Eles ficam lá naquilo e tal. Mas sempre tem um galhofeiro, entendeu? Não, o cara chega e começa a falar qualquer bobagem, desarticula o cara. Quer dizer, então, eu estou dando a complexidade de se meter com determinadas técnicas, simplesmente. É bom ter um bom local, né? Esses locais, às vezes, lá de oriental, às vezes tem locais mesmo, né? O pessoal vai para lá e fica naquela sintonia, naquele silêncio, naquela... Mas vamos lá, continuando. A desarmonia do homem com a natureza. O que o senhor fala sobre isso? Ele diz aqui, a grande advertência dos seres de luz, dos mestres espirituais, é que os seres humanos estão muito desequilibrados com o tal. Em desarmonia com o verdadeiro curso da natureza. A natureza tem um ciclo, que é o tempo. Os maias respeitavam o tempo de uma forma extremamente poderosa, enquanto o ser humano despreza o tempo, pois ele só quer saber de produzir e colher uma nada. Isso aí dá todo problema. Todo problema. Naquele ensinamento, aguardar o tempo certo. Tem tudo a ver. O homem não. Aí, acho que quando Mestre Sama usa o ensinamento, para você ver como é que é delicado. Ele fala a palavra assim: tempo é Deus. Pô, você dizer que tempo é Deus, geralmente a pessoa fala sempre ao contrário, né? Fala assim: Deus é amor, Deus é justiça, agora Deus é tempo, tudo bem. Agora não, ele está falando que tempo é Deus. Pô, no momento que ele fala isso, ele está botando uma responsabilidade nesse tal do tempo, uma coisa incrível, né? Altíssimo. Então, quando ele fala assim, a natureza, ela não tem um tempo, não tem um curso para as coisas, e a gente quer bagunçar, quer dizer, quer acelerar, não respeita o tempo da natureza. Então, você pode começar a pensar tudo materialisticamente e está esquecendo o espírito. Aí daqui a pouco quer produzir uma coisa muito rápida ou fora da hora. Pode fazer, né? Mas você está pensando na matéria. Espiritualmente, como é que está sendo aquele alimento? Né? Geralmente, quando o negócio é fora da hora, o fruto não é gostoso. Já reparou? Você começa a comer, você diz, temporão, está fora do tempo, né? Você vê que às vezes o nego quer colher. E aí, olha, quer ver? Uma maior encrenca que eu estou vendo ultimamente, fora do que a gente viveu, a gente que é mais velho assim, a gente viveu uma época que existia a quitanda. Então o pessoal chegava e botava aquela... Geralmente eram frutas maduras. Hoje você só compra fruta verde. E quando está pretensa madura, é porque foi do carboidrato, foi um monte de coisa. Quer dizer, tudo isso porque o camarada, é claro, é muito confuso. Você vai disputar com um passarinho, com não sei o que e tal. A fruta fica ali, os passarinhos vêm, né? Mas tem forma, tem... Hein? Muito mais, do pé. Ele foi, se o passarinho foi, porque está mais gostoso, então... Está na época, né? Está naquele tempo dela. Então isso é que você vai provocar doença. Se você começar a bagunçar a natureza, né? Por que razão? Porque é idiotice nossa a gente pensar a natureza lá e nós aqui. Né? Querer botar coisa. Geralmente a gente pensa assim, né? Tem a gente, tem a natureza. Tá tudo bem. Pensa direitinho, vê se não está tudo integrado. Pensa direitinho. Aí quando no momento que você pensa direitinho, aí você vai começar a pensar, pô, eu não posso bagunçar a natureza, porque eu estou me bagunçando, eu estou bagunçando o campo. Tudo nós viemos do campo todo. Então, cada um com a sua especialidade, mas está tudo ligado. E a gente quer bagunçar isso, desorganizar, começar a colocar a vontade do homem. É preciso muita sabedoria para distinguir
se aquilo é para a gente atuar ou não, ou até quando a gente pode atuar ou até quando não pode atuar. Essa bagunça a gente não pode fazer, mas é preciso muita sabedoria, não é de qualquer maneira. Geralmente não tem para isso. Geralmente, então, no campo da medicina, a comissão é mais bagunça. Diz que, caramba, ali está ferrado. Porque ele fala uns negócios assim, meio que é chocante. Assim, como é que você quer que um músculo vá criar? Quem tem que cuidar do homem é o próprio homem. Não é? Quando você começa... O musgo, ele fala, musgo verde. Ele fala assim, porque... Não, musgo mesmo. Quando usa parasitas, você começa a fazer essa briga, botar dentro do teu corpo, você começa a bagunçar isso com química, né? E você acha que isso aí que vai curar. Se mexe Sama, que eu acho que está certo, se o problema vem das máculas, se você elimina isso, você vai querer combater simplesmente com a questão do corpo, né, físico. Essa dúvida aí, estou com ela agora, deu uma dúvida agora. As crianças que estão em nascimento agora, aí tem aquelas vacinas. Tem, outro problema. Aí no caso aí, deve ou não deve, como é que funciona esse processo? Olha, ele já deu várias, ele já falou naquela época, não me lembro, assim, na época que ele falou, não me lembro naquela época, mas ele falava assim, olha, a tuberculose vai voltar. E a tuberculose voltou. Então, por exemplo, eles esperam, talvez a criança, a mãe, tirar a vacina. Teve outra coisa também que surgiu. Compartimento de sangue de pais e filhos. Também tem uma vacina que a pessoa vai lá e tomar. Tem alguma filha grande e continua tomando essa vacina. Para poder dar aquele negócio lá para você assinar nos dois. Não, vou te dar o segredo da história. Eu fiz a gravidão e os dois O segredo da história eu vou te dar. O segredo da história é o seguinte: quer pensar em saúde? Então pensa no teu organismo. Esse que é o segredo. Entendeu? Não pensa em remédio, vacina, não é essa que é a questão. Quer pensar em saúde? Então pensa no teu organismo. Então pensar no teu organismo, por exemplo, se eu disser assim, como é que eu vou pensar a alimentação em relação ao meu organismo? Deve ser a mais pobre possível. Mas por quê? Porque o teu corpo tem que trabalhar. Entendeu como é que é? No momento que você botar as coisas quase compatíveis, o teu corpo vai ficar preguiçoso. E ele ficando preguiçoso, você abre o teu olho. Por isso que a gente deve lutar para a gente não perder a imunidade, não começar a colocar coisa de fora para imunizar. O corpo é que tem que ser forte, entendeu? Então o segredo para a gente tem que ser sempre pensar o quê? O corpo, o organismo. Isso aqui tem que ser o quê? Alimento, qualquer outra coisa que você pensar é secundário. E hoje o que mais o pessoal pensa, às vezes, para ajeitar as coisas, que alimento eu devo comer. Não estou falando no remédio, porque o remédio nem se pensa, porque isso aí, remédio é uma besteira possível. Entendeu? Eu estava vendo, vou falar só assim, eu vejo minha mulher lá, pegou lá uma gripe, aí ela começou, no início difícil, no início só sentia aquele mal-estar, depois foi começando a ter uma tosse seca, depois daí começou o processo de jogar para fora, aquela catarreira, aquele negócio todo, ela ficou assim, porque ótimo, você está purificando, né? Mas olha, tomou uma coisa? Não, porque ela foi fazer um exame e no exame teve que tomar coisas para poder. Era um exame de quê? Nem me lembro mais o que era. Eu esqueci até o que era o exame. Ela teve que botar um negócio para alguma tipo de. Como é? De. Não, para apagar a pessoa. Como é? Hein? Não, para apagar mesmo. Como é que chama? Anestesia. Eu tenho que tomar alguma coisa de anestesia. Deve ser endoscopia. Eu digo, tudo bem. Ela foi para a garganta, botou isso aqui. Foi, ela tem que tomar aquilo lá. Aí eu disse, se aguarda, né? Não, porque eu sei que esse negócio sempre é assim. Quando você está um pouquinho melhor, a reação ela vem mais imediata. Não precisa demorar anos, entendeu? Quem está ruim, ele pensa assim, tá vendo? Fez tudo, não está acontecendo nada. É porque o corpo dele não consegue reagir. Esse que é o problema, é pior. Entendeu?
Quando o pessoal diz assim, eu não fico doente, pode ser bom e pode ser horroroso. Né? Pode ser bom se ele não tiver mácula, pode ser horrível se ele tiver mácula e ele não está tendo força no organismo para jogar para fora, criar todo esse sistema de doença para jogar para fora. Então ela começou a entender que, eu disse assim, tá vendo? Tá, agradece aí, pô, tá botando teu corpo, tá bom demais, né? Mas fica lá cansada porque tá tossindo e tal. Aí vem todo mundo, a maioria, vem dizendo sempre assim, xarope, toma antibiótico, toma não sei o quê. Aí esse pessoal toma, aí você fica olhando, né? Cada vez fica pior. Daqui a pouco, para reagir a um outro tipo de... Ou mesmo, voltando à questão, repurificando, é uma pessoa complicada porque não tem organismo que reaja. Então o segredo está no organismo. Vamos lá, como é que é? Eu me diz aqui... Não, peraí que ele acho que estava lá na frente. Ah, estava. É. Tempo atrás, eu participei de um grupo e tal. Tem uma teoria de um rapaz que da medicina também, ele falou a respeito do vírus da AIDS, dizendo que, na verdade, tinha um grupo de pessoas que estudavam, isso é uma especulação, tá? Não tem nenhum fundamento não. Eu só escutei e achei interessante como um paradigma. Tá? Na verdade, esse grupo chegou a uma conclusão assim, meio diferente de que o vírus da AIDS começou a se proliferar. O ser humano entrou numa degradação tão forte que, na verdade, se achava que o ser humano já tem o vírus e que quando ele entra numa degradação tão forte que ele aparece. Na verdade, ele não é transmitido, ele aparece. Assim, você quer saber a sua opinião? Isso é o que a gente vai dar nesse curso, é o que o Mestre Sama fala, que as coisas, até o nome, você falou, ele falou, ele não falou a palavra desperta, nem, eu não estou esquecendo a palavra, mas a palavra que ele diz que a coisa, que o vírus, eu não esqueci a palavra, como se fosse ele aflora, está lá dentro, mas ele aflora, entendeu? Pô, mas ele dá um nome para isso, entendeu? Ele dá um nome para isso que, quer dizer, as pessoas estão com muita coisa. Não necessariamente esse vírus, mas a gente tem vários vírus. Vários vírus. A tuberculose é um vírus bactéria e ela fica no seu organismo. Ela está lá, está intracelular. A maioria daqui, ou se não todos, nós temos. Se a imunidade abaixa, ela sai da célula, se multiplica, você tem doença. Senão você pode passar o resto da sua vida. Tudo. Até AIDS. Eu vi um filme, duas mulheres prostitutas, não pegava AIDS de jeito nenhum. Aliás, eu acho que devia estar com vírus, mas não tinha o vírus, você leu? Você pegou esse filme? Era na África, se não me engano, né? Na África. Eu vi o problema comigo mesmo. O que aconteceu? Minha mulher lá tossindo em cima de mim. Pô, se eu tivesse algum problema, eu estaria ferrado. Entendeu, Di? Meu organismo estava forte. É isso. Esse que é o problema, não é? E ele mesmo fala, quando a gente for falar dessas coisas, diz, você já tem que se proteger de pegar dinheiro, de pegar, você vai pegar maçanetas de ônibus, de carro, tá tudo ali, cara. Né? Às vezes eu me pego, porque eu fico muito, ou eu esfrego o olho, ou passo a mão no nariz, não sei o quê. Eu sou um cara que eu deveria viver ferradão, porque eu faço isso aqui com a maior naturalidade, entendeu? Então pronto, eu estaria ferrado, mas não é bem assim, a banda não toca dessa maneira, toca de outra, né? Mas você ia falar o quê? Não, quando ela falou dos maias aqui, né, são civilizações, maia, Texas, são civilizações que, na época, né, as construções deles são assim, umas coisas muito assim que não existiam na época, os tijolos, aquelas coisas todas, né? E assim, como que o senhor define assim, isso aí são pessoas que vieram com nível elevado, né, porque eles encontraram aquilo ali, eles tinham uma sabedoria dentro da... Porque foram construções muito assim, tinha tudo assim perfeito, negócio de irrigações, negócio de... A própria construção deles, né, para a época, assim, de cimento, de... tem muitas teorias sobre isso, né? Eu fico meio assim... Muitas teorias. Para mim, porque, assim, dá a impressão que foram pessoas, como assim, vieram, né? De um nível bem elevado, foram um mundo espiritual muito elevado, vieram para ali, para aquele... Mas você repara só, né? Vamos pegar o Egito, por exemplo. Né?
de pegar qualquer um, né? Porque tem umas que são meia que a gente não tem muita ideia. O pessoal fala da Atlântida, fala, né? Aquele outro que eu esqueci que é do Pacífico, Lemúria, né? Fala Lemúria. São continentes que civilizações desapareceram, né? A gente aí fica meio assim, tem que procurar no fundo dos Atlânticos, dos oceanos para ver isso aí. Se você pegar o Egito, você vai observar o seguinte, que a gente não pode ficar falando ou civilização ou todo mundo, porque a maioria esmagadora ali era escravo, não é? Então a gente não vai poder ficar pensando pau mandado, bota aquilo ali, carrega, faz força, né? Não eram os pensantes. Então na vida eu acho que sempre teve uns pensantes. Na hora de reencarnar, reencarnou naquelas... Alguns, né? E levaram as coisas, levaram adiante. Até a política, né, deles era uma coisa política, uma maneira de adorar os deuses, tudo era muito assim, bem assim pra época, né? Na era da noite, mas como se fosse uma era do dia, a maneira... A gente não pode ficar pensando assim, não é todo mundo, né? Porque senão a gente pensa que existia uma civilização maravilhosa, né? Não era bem isso. Não é também maravilhoso, diga essas construções, né? Gerações. Mas aí tem que dizer, quem é que deu... Se você pegar assim, quer ver? Vamos fazer uma má comparação, para entender. O cara começa a ir a Brasília, vai não sei aonde, daqui a pouco... Quem é que construiu aquela porcaria? Foi o Neymar que teve a ideia. Foi aquele Lúcio Costa. Então, quando você vai olhar, é meia dúzia de pessoas que estão envolvidas. O restante é pau mandado, né? Porque um grande problema, isso Samba mesmo, foi um problema... Se não fizesse a ponte de Niterói, é uma coisa... Morreu tanta gente ali, tá? Você vê, o Mestre Samba quando falou do Palácio de Cristal, caramba, aquilo ali, eu fiquei olhando, o Flávio foi lá, não foi? Você viu. Deve ter reparado que não tem sustentação. Aquilo ali fica um redondo e não tem uma pilastra no Palácio de Cristal, em Atami. Você tem uma vista para a Baía de Sacami, né? Você foi também, né? Você lembra que você olha tudo de envidraçado, né? E você fica ali olhando, quer dizer, não tem nada sustentando aquele negócio. E ele falou que ele, na contação de imersão, ele falou que ele calculou aquilo ali assim. Você vê que não era problema de cálculo, não é como a gente fica pensando matemática, não é isso. Ele olhou. E o espiritual ele Então, assim, faz a coisa. Então, vou pegar esse exemplo só para dizer. Quando a gente olhar para lá, se for no solo sagrado, você vai dizer, pô, mas que civilização, construções maravilosas, né? Mas você vai ver, quem foi? Foi um. Como das plantas, das árvores que plantavam, disse que fazia não sei o que lá, rodeava, Isso, deu ensinamento. Foi. Não tinha lugar para plantar, ele arrumava um lugar lá, sei lá, fazia, botava a coisa... Ali você nota o seguinte, ali nesse caso do ensinamento de hoje, é uma outra coisa, é a situação que as plantas têm vida. E assim como o homem gosta de se arrumar, não sei o quê, então ele botava ali de qualquer maneira, tinha certeza que ela ia se virar para ficar se mostrando, se exibindo, né? Eu passo ali lá em Teresópolis, eu vejo Achei interessante. o carro passa ali tá cheio de, não é azaleia, não, não, é aquela coisa que dá muito na Alemanha, aquela florzinha, hortênsia, aquilo que põe nas sacadas, como é que é o nome daqui? Gerânio. Então, o cara começou a plantar, aqui passa os carros, né? Passa o carro para ir para a garagem. Então ele começou a botar ali, gerânio. Começou a botar ali, caramba, gerânio ficar tudo assanhado, cara, tudo olhando para... Começou a ficar grande. Aí o pessoal começa a se atrapalhar, porque tem que passar naquela garagem, aquele gerânio não deixa passar, entendeu? Mas você nota como é que o bicho é esperto, cara. Ele procura o sol, né? Mas ele é assanhado. Se você começar a botar beijinho, falar coisas assim, planta é fogo, cara. Planta mexe. O Mestre falava que o que ele dizia? Ele dá os passeios dele, não sei se vocês leram, dá o passeio, né? Ele cumprimentava os pombos não, os galináceos lá, como é as galinhas, né? Saía cumprimentando os pombos. Você vê, cria uma situação de amor, né? de presença, de coisas. Isso é uma interação danada. Você conseguir viver uma vida assim, porque
Pensa na gente, a gente já sai, se o cara pegar um carro, já sai xingando o outro. Né? O outro acha que o outro fez uma barbeiragem, não sei o quê. É tudo tenso, tumultuado. Então, É verdade. se você conseguir viver uma vida assim, que você é inteirado com a natureza, né? Com os bichos, com as plantas, não sei o quê. Isso é uma maravilha, né? É o que eu quero para a minha vida, assim. Hoje eu peguei um engarrafamento naquele engarrafamento daquele rodovia Washington Luiz. Caramba, rapaz. Você fica doido. Tô doido para chegar aqui com fome, porque eu fui dormir meia-noite, acordei às 3 para trabalhar. Só dormi 3 horas. Aí fiz a minha comidinha lá às 3 horas da manhã, botei aquela mangunga toda, comi 3 horas. Pô, mas já era. Eu digo, vamos comer lá no Rio? Não vou ficar perdendo tempo, ficar esperando o pessoal abrir. Saímos de lá 11 horas. Pô, meio-dia e pouco nós estávamos engarrafados, com fome, dá dor de cabeça, né? Aquela fome. E caramba, rapaz, demorou mais de 2 horas uma viagem daquela. Cara, como é que você pode? Juba, mas é todo assim, ali perto da Fortaleza, né? Todo de árvore, coisa chique por ali. Cheio de árvore, é estrada, cheio de árvore. Eu também estava dando aquele mato lá, mas eu fiquei com medo, falei, deve ter muito medo. Cheio de pedra, entendeu? Só que a água não era muito limpa, não, mas assim, um visual, show, poxa, o treino lá até leve, assim, deu um bocadinho por conta daquela. Você foi aí, né? A natureza, muito forte. Mas vamos lá, vamos pro texto aí. Tem uma coisa aqui que fala que a gente já tinha falado em outra aula, né? Que quando o espírito ele vem do mundo material, que ele sofre muito, que ele sofre muita pressão e tal, ele fala aqui. Então vai ter que usar uma tecnologia, uma roupa especial, uma máquina especial para trazê-lo aqui. Isso talvez explique os ETs, enfim, as suas roupas diferentes, as suas... Porque uma das duas, né? Se o cara não quiser submeter a isso, vamos chamar assim, não submeter seria você não se materializar, você não ficar mais denso. Se você não quiser isso, você está a tua frequência está tão espalhada, o que vai acontecer? Nem um raio de luz vai bater lá e não vai voltar, porque vai entrar pelo vazio. Então a pessoa não é vista. Então muitos espíritos estiverem por perto, se não quiser se densificar, você não vê. Não adianta, né? A frequência é muito baixa, né? Muito espaçada, não é aquele negócio que aí não dá, bate ali e volta, bate lá e aí você vê, estou vendo, né? Então é isso que ela está falando, são os espíritos que começam a querer ser visto e aí pagam um preço. Bom, vai pagar o preço ou não, dependendo. Se o espírito que morreu era baixo, ele vai querer, tá doido para voltar de novo àquela confusão, né? Para ser visto, para poder comer, né? Porque a pessoa guloso morreu, ele está doido para dar umas mordidas nas coisas, pois ele agora quer. Então, se ele puder entrar numa frequência dessa dar umas dentadas, não sei o que, ele vai ficar satisfeito. Agora, a questão que ela colocou seria os extraterrestres, quer dizer, então são coisas que não seriam os terrestres, seria uma coisa de uma outra civilização, alguma outra coisa. Outra civilização, né? Porque aí vem um problema. Qual seria o problema? Geralmente, o pessoal podia entender de duas maneiras. Ou tem extraterrestre mau e tem extraterrestre bom, né? Poderia ter o mal e poderia ter o bom, né? Poderia ser uma das duas coisas. Vamos pensar assim, se tiver só o bom, né? Você tem que ficar imaginando. Aí coloca a questão assim, diz assim, você tem que ficar imaginando por que as pessoas vão ficar pensando que uma civilização boa poderia querer destruir a gente ou deixar a gente em má situação. Isso é impossível, porque a nossa situação já é horrorosa. Entendeu? Não, se você comparar, você vai ver, não dá. Os caras não querem se aproximar às vezes, é por causa da confusão. A gente já não quer às vezes. Quantos de nós vão querer ir para alguns lugares? Quem que vai querer? Ela falou um lugar maravilhoso, ela ficou com medo.
Ela falou um lugar maravilhoso, mas ela já ficou com medo. Claro. Minha mulher já foi ali para negócio de professor, aí tem um negócio de comida não sei aonde, já ficou com medo na volta. O pessoal já está cheio de medo, pô, Ele não pode não é? fazer nada. Então você imagina o ET, se ele for um pouquinho mais evoluído, ele deve estar cheio de medo, pô. Assim. Medo até de como vai lidar com a gente, como é que vai falar com a gente. Hoje em dia é uma coisa difícil, você fala com alguém, o cara já se ofende, pô. Já pensou o cara do ET, ele vai poder ser sincero, não vai poder ser sincero? Olha, é tanta complicação que eu nem vou poder ficar falando aqui um monte de complicação que não é, né? Agora, se tiver ET negativão, né? Então eles vão querer ajudar a destruir isso aqui, né? Porque faz o papel dele, é do mal, eles querem. Agora, eu fico achando assim, é possível, mas será que esses caras do mal assim tem tanta tecnologia, tanta coisa assim para poder chegar, né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas por enquanto eu não consegui entender assim, ainda não consegui visualizar que viesse pessoas de outra civilização mesmo, não é civilização espiritual não, estou falando de outro planeta, de outra coisa que quisesse vir para arrasar aqui mesmo. Fala. Aqui, pergunta aqui, a força. Aí, vai falar. Eu não estou vendo. Tem um pouco de material sobre isso, assim, no sentido de experimentação. Eu sou radiooperador. Tá. De MDSE, plataforma de petróleo também. Eu conheci uma profissão. Tá. Eu conheci um operador de tráfego aéreo. E de tráfego aéreo em Minas Gerais. E tem que fazer relatórios, justamente. No radar, né? Tá. Todo avião tem um transponder. Então, o padrão, faz o giro, balança, uma onda, baixa o transponder e volta. Tá. Tipo radar, né? Então, o sinal que é como se fosse Você detectar. o do avião, né? Que aparece lá na tela. Determinados horários e dias da semana, a tela dele vira um enxame. Ele tem que fazer um relatório aeronáutico. Não sabe o que vai dizer. E assim, dia tal teve 1 milhão de pontos aqui e tal, tudo mais. Erro de equipamento, a gente vai falar. A aeronáutica já tem assim um lugar especial para isso, para lidar com isso, né? E o tipo da coisa que a aeronáutica já tem que ser Tem uma história, né? Então, eu morei no sul de Minas, eu tenho muita coisa esquisita, eu não posso dizer se não era. Qual lugar de sul de Minas? São Lourenço. Tá. Eu morei em Caxambu. São Tomé das vezes, Hein? O Chile tem muito também, não sei. Tem, Peru, né? Tem vários. A professora chilena, e ela diz que isso é muito forte lá, né? O bicho pega. Entendeu? Ela mesmo disse que já viu. Aonde tem Assis Brasil, Minas Gerais. Eu estava lá na casa de estradas, Minas sendo deserta. Tem muitos filmes, né? Tem muita coisa. Mas eu não sabia que era tão estudo mesmo. Aí eu pergunto uma coisa, né? Assim, eu estava fazendo uma comparação, né, sobre as camadas em número do 3 e as camadas atmosféricas. Assim, eu tenho essa tendência de ir para o lado eletrônico, eu gosto muito, né? De Shambhala, livro, né? Livros e tal, tudo mais. E tem uma coisa sobre os íons, isso tem a ver com o meu pessoal da respirador. Quando a gente tem um determinado horário, à noite, a quantidade de íons sobre a ionosfera ela cai. E eu acho que tem a ver também com isso, com essa coisa das camadas. Eu não sei se tem a ver isso, eu acho que tem a ver isso. Mas as outras camadas espirituais, se existe uma relação, você acha que existe uma relação? Porque agora nós vamos caminhar por dois lugares, eu vejo. Primeiro, assim, o que Meixo Sama fala, né? E outra coisa tem uma gama de registros, vou falar assim, né? Filmes mesmo, inclusive, pilotos que falam de várias coisas, situações,
Então, realmente, só não teve até agora umas coisas que acho que eu já falei para vocês, que eu gostaria, porque hoje tem muitas câmeras, o pessoal tem até celular, né, que filma, que faz um monte de coisa, né? Então, acho que a parafernália hoje está muito intensa. Então, provavelmente, algum dia, gostaria de ver alguém registrar essas presenças, como ela falou assim, o ET, não sei o quê. Então, se ele está diante de alguém, ou se ele vai ser abduzido ou não, ele tirasse algumas, se fosse possível, tirasse algumas fotos, conversasse, gravasse, né? Porque eu acho que a gente precisa passar para essa fase, porque é a fase de contação de caso, né? Eu vi, aconteceu isso, não sei o que e tal. Às vezes tem até uns coletivos que vê, né? Ficam filmando, às vezes, uma bola branca que fica lá. Eu vejo esses filmes todos. Eu já me enchi um pouco desse filme, porque é tudo quase meio igual, né? Assim, muito da mesma coisa. E eu ainda não vi, foi isso, o que eu gostaria de ver. Não sei se está na hora, se não está na hora. Parece que agora tem um grupo de ufólogos que estão correndo atrás. Vai ter um grupo do Brasil para se unir aos outros para fazer esse estudo. Diz que na NASA tem, quando eles estão lá no espaço, que eles miram a foto, né? Tipo assim, dos Estados Unidos. Eles quando vão botar o zoom, não chega nos Estados Unidos de hoje, vendo na época dos bailes. Aí eles ficam malucos. Então, essas reportagens, eles fecham, não divulgam. Mas sabe qual é sempre a encrenca que eu vejo? É o seguinte: você querer, muita gente fica assim, querendo atribuir a alguma corporação ou coisa semelhante que tem acesso e está fechada, não pode revelar. Esse é o problema chato da história, entendeu? Porque isso pode ser uma balela, entendeu? Então o negócio é o seguinte: eu estou querendo chegar à época da transparência. Caramba, se eles vieram aqui ter alguma razão, não sei o quê, vamos tentar estabelecer um contato. A gente já mandou coisa, eu me lembro que a gente mandou uma coisa com todas as músicas, com não sei o que escrito, né? Mandamos para o espaço, para ver se mantemos uma comunicação. Tem um pessoal focado com som, para buscar o som das coisas, ver se consegue alguma coisa. Então eu gostaria, que a gente passasse para outra fase. A fase agora é de filmar um ET, né? De fazer qualquer coisa, entrevista, qualquer negócio, está numa hora dessa, passar para outra coisa, né? Mas uma coisa que eu acho assim, eu acho que vocês já se perguntou isso algumas vezes. A pergunta é, se eles são tão avançados, e se eles têm algum interesse na gente a ponto de vir aqui, por que eles não fariam contato? Né? É meio sem sentido, assim, você tem interesse numa civilização, nas formigas, você vai lá, olha, tenta falar com as formigas, infelizmente elas não respondem, você não sabe, ela faz a dança dos sinais, mas a formiga te vê, você vê a formiga, enfim. Agora, se os ETs são tão avançados, a ponto de vir aqui, eles não têm uma tecnologia para interpretar a gente não tenta interpretar as formigas, mas assim, a gente protege tudo e tal. Você já viu como colocam ele às vezes? Fazendo operação na gente, levando a gente, faz a operação para estudar a gente, feito de secando a gente para saber a gente como cobaia, né? Eles não têm um conhecimento da gente, estão querendo se inteirar. Olha, vamos falar o seguinte, é muita especulação pro meu gosto, entendeu? Eu prefiro chegar a um ponto da gente, por isso que eu tentei focar de duas maneiras, ou com o Meixo Sama, ou com esse bando de coisas que a gente tem aí de registro. Focando com o Meixo Sama, eu não vejo ele falar nesse assunto, entendeu? Então, quer dizer, eu fico mais sossegado assim, bom, como ele está querendo adiantar 2 séculos para a gente, já passou meio século aí, então 150 anos, pode ser que essa conversa a gente possa ter melhor lá para 2300, né? 2300 a gente conversa, porque agora está tanta especulação, tanta coisa, e tem umas pessoas taradas por isso, né? Lembra do Alencar era taradão por esse negócio, né? É taradão ainda, deve ser. Ele ia, se reunia com os amigos, ele contou uma vez, ficaram assim num brejo, sei lá o quê, para ver, né?
Eu não tenho essa... Eu sou do cara da minha escola do merecimento. Quer dizer, se eu tenho merecimento, eu vou ver, se não sei o quê. Eu não vou sair catando, entendeu? Então, se por acaso tiver, tem. Né? Vamos ficar catando, hein? Uma vez, uma aula, há 10 anos atrás, a respeito disso aí, sobre que alguns efeitos e que apenas o ser humano não está preparado para receber. Aí então, conclusão. Ele está fazendo o estudo de cada um de nós. Isso, tudo bem. Para poder estudarmos, a nos dá uma aulinha depois. Para eles e para a gente. Isso. Tudo bem. Isso que aconteceu 10 anos atrás. Mas suponhamos que a gente... É isso que eu estou tentando levantar a questão. Suponhamos que... Veja só, o Mestre Sama, como é que ele colocou? O negócio é meio esquisito. Ele coloca o seguinte: o que é o universo para Mestre Sama? Sol, Lua e Terra. Porra, cara, isso não dá nem um sistema solar. Tá certo? Imagina as galáxias. Pô, então, por que ele está falando isso? As pessoas pensarem assim, vamos parar para pensar porque ele está falando isso? Com isso aí já está bom, cara. Se a gente conseguir pensar com esse pedacinho e mais uns negocinhos aqui, a gente já está cumprindo a nossa missão. O restante, eu acho que talvez a gente esteja exigindo muito da gente que a gente não tem para dar. Não está na época, não está na hora, entendeu? Então, no nível de receber, no caso. Não estamos no nível. Não estamos no nível. Não estamos no nível de tudo, né? De receber, de captar, pode ser tudo isso. Quer dizer, eu acho que... Então, por isso que eu não fico muito nessa busca, entendeu? Eu acho só se a gente preocupar, vamos brincar aqui, né? Registra aí, pô, olha só. Se a gente se preocupar com essa eleição que vai vir aí, tá certo? Futebol, ela falou isso hoje. Se a gente tiver umas preocupações assim, com justiça, com essas coisas assim, acho que a gente vai fazer avançar muito o nosso planeta. Né? Agora, se a gente começar a ficar elucubrando muita coisa, eu acho que dá a impressão que a gente está perdendo tempo, entendeu? Não é que não possa existir, mas o problema é que, aí, tá? Né? Quando eu vejo essa conversa toda assim, eu vejo aqui, eu digo, caramba, é muito melhor se a gente conhecer o mundo espiritual, essas coisas, eu acho que é bom demais, né? Mas se você olhar também, não tem muito detalhamento não, né? O próprio Mestre Sama, se você botar, você vai dizer assim, quais são os detalhamentos? Tem muito detalhamento? Muito, não tem não. Né? Se você pegar esses outros todos, esotéricos, lá o que seja, se você quiser detalhar muito, também não tem muito detalhamento. Então, eu fico pensando assim, eu acho que parece, né? Tudo indica que tem que viver bastante aqui, vive isso aqui bem. Quando for para lá, faz lá teu estágio lá de novo e tal. Né? Então, você vai brincando dessas coisas até aumentar o teu potencial. Infelizmente, quer dizer, e assim mesmo, nesse infelizmente, o Mestre Sama falou que essa época que a gente está vivendo é uma época sem igual, sem precedente, essa época da agora, que é a transição, né? Para você caminhar para a era do dia. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento inédito, acompanhando esse negócio todo. Então, eu acho que já dá para... Deve ser um motivo muito de orgulho, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se a gente ficar orgulhoso de trabalhar nesse ambiente, nesse local, nessa coisa toda, acho que está muito bom. Então, para que aumentar mais? Feito aquele exemplo, o pessoal quer botar todo mundo para... Vou botar todo mundo nas minhas orações. Como? Você não tem cacife para distribuir benesse para a multidão da gente. Você, quando dá uma festa, você fica lá contando, não fica? Vou convidar o fulano? Não, aquele fulano eu convido. Vai convidar para onde? Só para a igreja ou para comer? Para comer, você tem que registrar, tá certo? Então a gente já fica contando nos dedos. Imagina você querer botar muita gente como espírito para você tomar a conta, não sei o que, muita pretensão, entendeu? Acho que a gente não tem que ter essa pretensão maior, não. Vamos menos. Um pouquinho menos. Nós estávamos conversando, aí o pessoal falou assim, aí o colega falou assim, ó, atravessa a rua, né? Um pouco e tal. Ela falou assim, olha, cuidado, que a gente vai ter uma cuidado, os espíritos vão ter muito trabalho para eles. Aí eu falei assim, mas é verdade. Às vezes a gente faz tanta coisa bobagem
faz precipita, atravessa aquela vez do carro, essas coisinhas pequeninas. Nós fazemos no dia a dia. Aí dão a nossos anjos de guarda, nossos antepassados, aí o anjo de cima, dá mais trabalho para eles aí. Aí ela falou, sabe que ela tem razão. Eu disse, gente, mas é verdade. Eu tinha vontade de começar a escrever, mas vai, pergunta aí. Falei sobre isso, essa Peraí. demônio externo e demônio interno. Demônio externo, demônio. Como é que é? Isso aqui é chifone. Externo e interno. O demônio que a gente tem aqui, ó. Tem invasão, esse tempo todo. Mas fala mais no contexto aí, para ela estar perguntando. Que todos os seres humanos, todos os humanos das grandes cidades expulsaram Deus do paraíso. Onde eles se encontram, mas expulsaram o Deus que existe dentro do ser humano e se vive o demônio. Esse é o contrário, né? Esse é que ele fala o seguinte, é que existe uma ideia da Cabala, que é que o paraíso já é aqui. O problema é que a gente não foi Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, não. A gente expulsou Deus. Então hoje a gente está vivendo sem Deus. Então a gente é que o que a gente tem que fazer agora, a hora é fazer voltar Deus. Então, falando nossa linguagem, é você acordar que você tem Deus dentro da gente através do Espírito primordial, que é a centelha divina. Nós já temos Deus dentro da gente. Então agora é a gente começar a trabalhar mais para que esse Deus dentro da gente vença o Deus do mal, do falso. O Deus falso é o espírito secundário. Nessa luta interna a gente tem que ganhar. E pelo que se vê aí, o que ele fala, 99% da nossa era tomada pelo demônio. Satanás estava ganhando. Então agora com a gente com esse 1%, quer botar o ponto no círculo, quer botar espírito nas coisas, a gente ganha. Mas tem que botar espírito. Se não botar, espírito, tudo que você falar tem que estar lá o espírito. Cadê o espírito da coisa? Se não tiver, qualquer coisa. Você vai casar, cadê o espírito da coisa? Senão vai ser forma. Você vai ficar preocupado com o vestido da noiva, não é? Você vai estar preocupado, né? Só com a forma, né? Qual é a música que eu vou botar, que não sei o quê, mas não está preocupado com o principal, né? Uma vez eu fui até no casamento do meu filho, no Demetrio, que eu fui seu celebrante, né? Aí eu preparei um discurso para falar lá, só o discurso não é a palavra lá, falar as palavras, não tem um nome para isso, eu até esqueci. Eu preparei as palavras para dizer o que era um casamento, entendeu? E falar para todo mundo, porque não era só para eles que estavam casando, para todo mundo que estava em volta, entendeu o que era um casamento, né? Entendeu o que a gente está fazendo ali. Então eu preparei tudo certinho, ninguém quis saber de nada daquilo. Ninguém quis saber de nada, Estou pensando. Aí eu deixei para lá, fiquei assim. Falar o quê? Quer dizer, ninguém sabe o que está acontecendo, tá entendendo? Ninguém se prepara para casar, para morrer, ninguém bota o espírito na coisa. Então a gente tem que começar a botar o espírito, está tudo com o circo, tem que botar o ponto. Cadê o ponto? Cadê o ponto? O ponto na economia, o ponto na política. Qual é o ponto na política? O que a gente está vendo hoje é o ponto na política, é o seguinte, é o poder pelo poder, mais nada. O pessoal não quer nem fazer gestão ganha o poder, tá, ganhou o poder, e agora? Vai fazer o quê? Não quero essa, qual é a próxima eleição? Quero continuar, para quê? Qual a razão de você querer continuar? Para o quê? Para você ter poder, para dizer que você pode tirar um cara, botar outro, fazer aquelas coisas de baixo nível, né? Você ficar administrando egos. Porra, caramba. Então nada disso, entendeu? Nada disso tem ponto, não tem espírito. Então a gente tem que começar a pegar a missão de novo das coisas todas. Isso é que é trazer Deus de novo. Mas essa pessoa que foi, por exemplo, o político, o político foi eleito, aquele que foi de ontem, não poderia deixar de ficar ele ali, para ele ao lado, ensinando, ele já está sabendo para ensinar o novo? Ensinar não tem, ele não tem nada para dar para ensinar. Só tem para ensinar bandaleira, não é?
A grande maioria dos políticos só pode ensinar como vai dar trambique, é isso. Como vai poder ganhar dinheiro. Tem um cara que falou uma coisa que eu não vou poder ficar falando assim, para não ficar enchendo. O cara falou o que aconteceu lá na nossa terra, para não falar assim. O cara administrou, pô. Como? Sabe o que ele fazia? Contratou aquele advogado assim, eles começaram a ver quem é que não está pagando aí PTU, não está pagando terra, não sei o quê. Pronto, o que eles fizeram? Vai lá. Não podia ficar no nome dele, né? Pegava o outro. Foram dominando tudo. Aí diziam, vai fazer uso e disse, olha, você está com essa dívida toda aqui. Você vai poder pagar? O cara não. Olha, eu vou te dar vamos supor que o negócio valesse aí, para chutar qualquer coisa, valesse 1 milhão. Olha, eu vou deixar contigo 50 mil, tá legal? Tá tudo bem? Tudo bem. O cara vai lá, assina, porque não pode pagar os impostos. Olha quanto o cara fica rico. Se os caras pensar com essa ideia, que você ter à sua disposição, você visualizar isso tudo e fazer tudo, você fica rico, cara. Agora, depois, não conta a história toda, não. Porque eu não posso nem contar a história toda de quanta gente acabou sendo assassinada no meio do processo. Entendeu? A gente tem que trazer. Porque dentro de você no momento em que você deixa o espírito secundário dominar, é claro que a vontade vai ser dele, não vai ser a vontade a vontade de Deus. No caso, Deus que está dentro de você. Você não está tão poluído, está tão assim, que a vontade fica do espírito secundário. Aí vem o gá, vem isso tudo que vem o ego, vem esse negócio todo, esse batalhão todo. E aí pronto, é tudo errado. O cara só pensa coisa errada. Se ele pensar para a família dele, vai pensar tudo errado. Né? Porque o que ele vai pensar, por exemplo? Que vai deixar dinheiro. Na nossa terra, eu comprei um livro desse tamanho lá, viu, Natasha? Da história toda de Teresópolis. O cara fez um livrão desse tamanho. Eu fiquei lá lendo, porque tem uma história lá eu devo ter lá não chega a 50 anos, mas devo ter uns quase 50 anos, 40 e poucos anos que eu tenho lá em Teresópolis, porque eu vivo lá. Então aquelas histórias todas eu fiquei me deliciando, vendo cada coisa que foi criada, me lembrando o número de habitantes que tinha, as coisas, como é que foram feitas e tal, né? Eu só me perdi aqui, que eu não sei o que eu ia falar. Era uma coisa que nós estamos falando aqui, eu não me lembro o que era. Deus de volta. Deus eterno, Deus externo. Bom, sobre isso eu já falei, mas eu não sei o que eu ia falar com essa... Não, tudo bem, depois eu acabo me lembrando. Vai. Deve ser isso aqui também. O senhor fala assim que o indivíduo que se espiritualiza percebe que tudo que está na prova atrapalha em busca por elevação espiritual. Este pode procurar uma sintonia com forças e mundo superior. Saiu fora de grandes cidades, por isso que o evangelho do professor também é nas montanhas. Bom, você estava andando comigo hoje. Eu estava querendo... Você reparou, não vamos citar nome para não ficar esquisito, você reparou que a gente parou para conversar com uma pessoa. Eu estava falando para ele o seguinte, olha, aproveita o curso que eu vou dar no ano que vem, a Bíblia do século XXI. Já falei com outra pessoa também, é bom não ficar falando nome, mas eu falei com outra pessoa e disse assim, olha, se aproveita, porque hoje o que as pessoas estão lendo muito, às vezes, estão lendo quase nada, mas vamos dizer assim, quando lê, é muita coisa às vezes voltada para o trabalho, entendeu? Quando lê, Mas acho que quem faz faculdade hoje. vamos falar assim, são coisas menores. Faculdade dentro da área, não? Porque quando você morre, você não leva aquilo. Isso Entendeu? Você leva, não no geral que estou falando, no geral. Quer dizer, você não leva aquilo. Então, o cara que puder ver, o próprio cristão, né? Eu vi uma cena hoje, que, caramba, como é que... o negócio do nazista, que ninguém está querendo ficar com aquele corpo nazista para enterrar. Vocês estão acompanhando isso? Então, um troço cômico. Lá pelas tantas bateu no Vaticano. Tá certo? O Vaticano falou que não queria nem que fizesse missa para ele, para o nazista.
E o nazista tá aí vagando, porque ninguém sabe, nem na Alemanha querem matar o nazista, né? Aí eu fico pensando assim, caramba, troço mais complicado de Cristo, mais complicado, tem ganhando de tudo, é você amar o teu inimigo. Isso é a coisa mais complicada. Amar o teu próximo já é difícil, imagina o teu inimigo. Aí eu fico pensando assim, pô, se o cara fosse coerente, tinha que fazer o culto pro falecido, pô, não é? É o inimigo, mas o que eu vou fazer? Vamos ajudar o inimigo e tal. Aí quando eu olho para isso, fica assim, porra, essa Bíblia do século XX, século zero, o pessoal não põe na ação. Aí eu fico pensando, hoje agora nós estamos com a Bíblia do século XXI. Não é a Bíblia do século XX, é do século zero, é a Bíblia do século XXI. Então as pessoas tinham que saber isso para poder se nortear todo mundo, seus filhos, né, nortear o seu voto, nortear tudo, né? Mas as pessoas não enxergam. Aí, voltando ao nosso amigo, quando a gente cruzou lá, né, sem falar nome, eu falei assim, aproveita porque eu devo fazer isso aí, eu vou parar. A minha ideia, lembra que eu falei? Eu disse, minha ideia é ir para uma cidade pequena, estou tentando te responder a você. Uma cidade pequena, começar a ajudar aquela cidade e tal, né? Porque aqui é muito complicado, aqui ninguém quer ajuda. Não é isso? Aqui você fala, o pessoal não quer nada, né? Então para que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou botando isso aqui, eu esqueci de dizer para vocês, nós já passamos o site nosso, estava em quase 2.000, agora está quase 3.000, está aumentando a visita mensal, está crescendo. Então é capaz de estar ficando bom, entendeu? Então é capaz de estar ajudando um monte de gente, mas vai ser legal, já pensou, numa cidade pequena, você poder, levar todo mundo junto, porque talvez às vezes sejam gente com menos vontade de ter aquela garra de querer crescer muito, muita ganância, muita coisa. Talvez seja melhor, uma experiência boa, entendeu? Que essa daí nossa é muita luta, não só pela sobrevivência não, entendeu? É uma luta complicada. As pessoas são tão materialistas, a palavra seria essa, tão materialistas que a disputa é por bens. Bens, sente bem se tiver mais bens, né? Tanto é que eu vi o que foi hoje, o cara falou assim, eu tenho tanta dívida, se eu chamar a minha mulher de bem, o banco toma. Está lá no carro. O cara... É um troço gozado, né? Nego põe troço maluco, tá bom. Mas vamos lá, vai mais outra aí. Minha história, para concluir assim, pelo que eu vi aqui, quando fala de você, não sei quem pergunta para o mestre, mestre, qual é o papel da mente, da razão no caminho espiritual? E ele obteve a resposta. Imagine que a verdade e a sabedoria suprema estejam no alto de uma sim, chega de carro. Chegar até lá. No carro, né? Vai ter uma hora que você não vai poder mais ir de carro. Não. E você vai começar a subir a pé. Ele fala que assim é a nossa mente na nossa jornada pelo conhecimento. A nossa mente é como um carro, ela só pode nos levar até um ponto da jornada. Após chegar nesse ponto, você tem que abandoná-lo e vai seguir adiante. Aí vai chegar para a intuição, olha só. Mas você pode fazer um teste gozado, quer ver? Eu vi isso hoje, eu vi esse teste. O pessoal pegou, era um grupo de surdos, que eles se apresentam até, vão internacionalmente tudo. E eles tocam. Olha que complicação. Você pensa, o cara surdo tocando, fazendo orquestra. É um troço complicado. Porque como é que as pessoas... Aí eu fiquei olhando, como é que esses caras fazem? E a mulher que aprendeu, que seria a professora que aprendeu com eles, é o seguinte: eles escutam os sons mais graves. Você bater um bumbo, por exemplo, qualquer coisa desse tipo, ele escuta aqui. Os sons mais é aqui. Você vê aqui é o sentimento, aqui é a vontade, não é? Você vê então, você vê, se for aprimorando isso, que eles não estão aprimorando, você ia ver a razão aqui. Então, razão, sentimento e vontade. Você ia começar a estudar o pensamento
através da musicalidade. Entendeu? Então ia ser uma coisa espetacular. Nós temos muita coisa para desenvolver. Eu fico olhando assim, e quando a gente chegar a um nível desse, se a gente for procurar aí no fundo a intuição, a gente não sabe ainda onde que a gente vai procurar essa intuição, né? Se a gente começar a procurar essa intuição, é como ele está dizendo aí, você quer ficar buscando alguma coisa, você pode pegar um carro e tal, mas se o negócio estiver lá em cima, numa montanha, o carro não vai lá. Então você vai ter que começar a buscar, procurar e galgar, né? Para você começar a encontrar. Então, o grande problema nosso vai ser o dia que a gente buscar essa intuição, né? Porque nessa altura nós já estaremos fora do pensamento. Essa que é a questão, porque pensamento é razão, sentimento e vontade. Então, se você fosse descobrir a música divina, você não ia ficar procurando os sons por aqui. Ficaria ter que procurar nesse lugar onde que mora a intuição. Entendeu? Mas aí a gente precisa estudar mais, né? Porque a gente está muito... E nem Meixo Sama não deu dica assim que... Eu tenho chute, mas eu não tenho a certeza explícita dele. Eu acho que você tem que procurar isso no cordão de ouro. Quer dizer, você tem que procurar isso na ligação com o teu Yukon. Porque é lá que as mensagens divinas se estabelecem. Então a intuição tem que estar lá. Entendeu? Então, um dia que a gente conseguir... Mas você está vendo, aí você já está saindo quase, que você está falando assim, você já está querendo partir do cordão, você está querendo já sair do teu corpo. Não é nem físico, corpo espiritual. Entendeu? Você tem que estar numa posição muito, muito avançada para você fazer essa ligação. No fundo, você está entendendo quando ele fala que tudo são os elos espirituais? É aí que está o namoro da coisa, é aí que está a questão. É aí que a gente vai ter. Espiritual com você mesmo. Com a gente mesmo, então é o primeiro passo. Você quer ir muito longe, vai primeiro dentro de você. Né? Tem muita coisa para... Isso. A professora Marina sempre ensinou a gente, já que a gente trabalha com ela, então a gente fazia uma dedicação com as flores, chovinhas e tal. Aí ela alertava a gente, falava assim, olha, a flor, o mel, vai afetar na parte de comunicação. Então vocês fiquem preparados, não deixa o negativo entrar, né? Vai acontecer alguma coisa nessa vivência que vai afetar isso. Aí sempre tinha, ela mandava música para a pessoa se acalmar, sempre tinha um que chegava, né, falava alto para quebrar isso e para você reclamar, lamúria. Era isso que eu estava falando com a Irmina, né, culto, né? Que a gente passa no dia a dia da gente, eu pelo menos eu sempre ouço a professora Marina fazer isso. Quando acontece alguma coisa, eu falo assim, gente, para, o que vai acontecer? Eu não vou deixar o negativo. Pega o que você está falando aí. Você falou das flores. Eu vou comparar como se as flores fossem vocês. Tá certo? Pô, isso é o que dá mais. Se você estiver prestando atenção, hoje, por exemplo, eu senti que tinha coisas que estavam problemáticas. Entendeu? Então, eu olhei assim, caramba, isso... Sabe quando as pessoas assim, não tão, como é que seria a palavra? Não tão assim meio dormindo e não estão acordando que tem grilos no ar, não é? Então eu comecei a despistar as coisas todas, porque eu comecei a ver os gatilhos armados, entendeu? Eu disse, não vou entrar nessa não, entendeu? Mas você precisa estar atento, porque é assim, quer dizer, os negativos, eles a qualquer maneira, ele pode explodir, né? Então, quanto mais a gente estiver atento, a gente pode começar, o caso foi esse, ela me deu essa chorinca aqui, tá certo? Vai falar das flores, ela me deu a chorinca, mas eu comecei a notar que poderia ter um gatilho armado aqui, não é? Poderia ter um gatilho armado aqui.
né? Não por elas, né? Mas vê uma encrenca. Tinha uma encrenca embutida nisso. Você parece incrível, né? Tipo, olhar assim as coisas. Mas tinha uma encrenca aqui. Eu digo, pô, eu comecei a falar com ela, você vai cantar o quê? Lembra que eu falei? Não entrei nessa discussão daqui. Comecei a despistar para o outro lado. Entendeu? Então, quando você olha, e é visível as coisas, você olha assim, se você estiver atento, por isso que tem que pedir muito aqui no altar. Assim, olha, missão, protege a gente, protege. Porque às vezes tem uma pessoa que pode estar num dia mal, por alguma razão. Então, estando num dia mal, pronto. E se outra pessoa estiver no mesmo nível, aí estoura, entendeu? Então a gente tem que desarmar essas bombas relógios. Até corta o negócio e daqui a pouco. Porque é dia da pessoa, né? Isso acontece até, eu tenho que ficar atento. Por isso que a responsabilidade de quem, respondendo o negócio, quem chefia a meditação, quem é responsável pelo curso, quem é responsável por qualquer coisa, ele tem que estar atento, ele não pode ficar no mau dia. Porque se ele estiver no mau dia, aí a bagunça é com ele mesmo, quer dizer, ele vai desencadear o negócio, né? É feito um presidente da República horroroso, um diretor de escola horrível, qualquer coisa. É muito sério, quando eu fui botar o altar, era tanta confusão com as pessoas, eu não. Tudo dando certo na minha vida, as pessoas fazendo confusão de fora, fazendo um encrenco, um rebuliço. Eu falei, gente, quem está pagando sou eu, quem está comprando sou eu, quem está arrumando sou eu. O que está acontecendo? Não estou entendendo, falar uma coisa, dizer a outra. Outro corte, pega uma linguiça. Pega uma linguiça, nossa, que doideira. Pega uma linguiça, corta assim, bota o molho, bota no altar, que doideira. Mas que isso, gente? Isso é incrível, gente. Sabe o que acontece, Nilma? É porque as pessoas não seguem ensinamento. Aí, quando o ministro Márcio chegou lá, ele falou, só uma palavrinha que diz assim, sabe o que é isso? Esse altar dela, porque ele é muito verdadeira, sincera. Por isso que deu tudo certo, tudo muito ótimo mesmo. Nunca vi uma coisa tão bonita. Isso que ele falou. Entendeu? Mas o ideal sempre é isso. Pensa qualquer coisa que for fazer. Entendeu? Olha, tem um ensinamento que fala assim, como é? Não sejamos nem isso não. Ela não se preocupar nem com a crítica mordaz, nem ao contrário, que seria às vezes o cara se abater, entendeu? Então os dois lados. Você conhece isso? Não? Você procura isso na reminiscência. Aí está dos dois lados, né? Aí eu fico olhando, é verdade, pô. Às vezes se você tiver assim, no momento, aqui acontece muito, que é elogio. Nem elogio, nem crítica mordaz. Então você vê que eu procuro seguir isso. De que maneira? A pessoa começa a me elogiar, não estou interessado. Mas ao mesmo tempo, se eu venho dizendo, como já me disseram tanto, né? Não, mas o fulano falou mal, não sei o que, disse você, também não me diz respeito. Entendeu? Eu não estou afim de uma coisa nem outra, pô. Entendeu? Senão eu vou ficar batido por uma coisa ou por outra. Já pensou se alguém me diz uma coisa, estão falando de você, faço com investigação, mano. Não dê ouvido a falatório, isso é lá na reminiscência também. Não dê ouvido a falatório. O cara ficou nervoso, porque estava pegado assim. O Mestre Sama está aqui, o cara estava aqui, eles estavam fazendo uma coisa. Lá uns caras não sabiam que o Mestre Sama estava aqui, começou a falar de Mestre Sama, baixando. Aí Sama entende muito de sei de quê, de Jorei, mas da agricultura natural ele não entende nada, não sei o quê. Aí começou a esculhambar. E o cara aqui, servido do Mestre Sama, nervoso. O que vai acontecer, não sei o quê. Aí o Mestre Sama percebeu a situação e disse para o cara, né? Não dê ouvido a falatório. Força negativa vem mesmo. Você vai dar ouvido a falatório, né? Não tem que dar ouvido a falatório. Se ligar na pessoa, você tem que... Fala aí. Fala de peixe, né? No modelo de energia dentro da psicoterapia, que a emoção era um potencial de energia. Se deslocava através do seu corpo e depois se expande. Mas você segue, aí chega o que te dá mais avançada, de certa altura do planeta, a Terra vem uma assinatura de fogo, é chamada a hora do planeta. Essa coisa de aura dos lugares também é chamado de egrégora para todas as pessoas. Egrégora. Assim, você acredita que pessoas possam sintonizar, sentir isso, se conectar? Eu
ver e tal, mas Vou te dar uma coisa visível. uma coisa assim, Visível mesmo, para você, pegando aí o... Começou uma vez, ele gostava muito de coisa. Uma coisa que eu ia registrar nesse livro que eu estou escrevendo, lá 2 horas da manhã, deram um presente para os filhos dele, e não era bolinhas de gude não, era bolinha de aço que ele chama, está escrito lá no... bolinha de aço. Aí 2 horas da manhã, aí ele pegou o servidor dele, vamos jogar esse negócio? Aí o cara, vamos embora. Aí o cara ficou preocupado vendo uma pessoa que faz tanta coisa, né? E diz que toda noite ele ficava lá jogando bolinha de aço, né? E uma coisa que ele adorava era soltar pipa. Nós estamos no soltador de pipa, né? Então, às vezes ele está soltando pipa, pá, e, claro, cheio de energia, botou a pipa toda e a cor da pipa era vermelha. A cor da pipa ficou vermelha. Aí ele pá, soltando pipa. Aí ele disse assim, não sei se ele deu vontade no barreiro, sei lá o que foi, segura aqui. Aí deu para outro cara, foi lá dentro. Aí o cara segurou, sumiu a luz. Aí ele voltou, soltando a pipa, voltou a ficar. Aí o pessoal perguntou, não, isso aí é tudo, ele falou assim, o pessoal não sabia, porque achava, para ele era normal. Para o pessoal não, aquilo era um encanto, um negócio todo, porque não acompanhava isso. Então, essas questões assim de aura, de energia, de a pessoa visualizar, porque no fundo, tudo vai bater em cor. Você começa a conhecer esse universo todo através de cores, né? Você, através de cores, você sabe se está se afastando, se está se aproximando. Cor é assim, não adianta, chega um momento que você não vai querer ficar vendo com nitidez nada, vai ser as cores que vai te definir a situação, né? Então, agora, isso aí vai bater nas pessoas que têm essa capacidade, né? Deve ser um mundo... Ele é lindo e não é, porque você vai ver muita miséria também, né? Que talvez não seja bom você ficar olhando. Já pensou, você olha para uma pessoa, você vai mapear, você diz, pô, essa cara tá ferrada ali, o rins dela, ou então o fígado dela tem pro balalau, pô. Vai ver aquelas manchas todas, aquele negócio todo. Quer dizer, se ele for um curador, a coisa, ele vai ficar usando isso aí, mas se ele... Vai depender da pessoa, porque tem nível de pessoa que se vê muita coisa ruim, acaba se matando, né? Porque ele não suporta. Ele vê um mundo muito complicado. Mas se for um cara de muita luz, ele aproveita tudo e usa... Nós estamos batendo uma conversa aí que no fundo é do mal com o bem. Por isso que o Mestre Sama fala, não fica nessa de querer... Tem horas que o Mestre Sama dizia, pô, caramba, eu pensava, ele falando assim para Deus, eu pensava que isso era coisa de Satanás. Aí você, hein? Era Deus que botava os problemas. Então coisas que parecia que era mal, não era mal nada. Era Deus que estava botando lá. Até para a gente evoluir. Evoluir. Esse que é o grande problema. Por isso que a gente não tem que ficar julgando muito, porque você não sabe quem é que está botando no seu caminho a coisa. Uma coisa também que eu aprendi foi assim que a gente vai fazer um curso, qualquer coisa, aí vai comprar as flores, a gente chega lá, nossa, para 120 pessoas, aí você só encontra para 86, vamos dizer assim. Aí você fica desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, não se mexe, só deu 86. Só vieram 86. Aprendi isso no Japão, nós fomos no Japão, aí eles estavam fazendo dano de telhado, aí foram as professoras, né, as professoras, 199 mulheres e os caravanistas, 203 no total. Aí o homem viu tanta mulher, aquelas mulheres que falam alto, que é tudo diferente, aí o reverendo, quem são elas? Aí foi o ministro daqui que falou assim, são professoras de Kedona que vieram visitar o solo sagrado. Aí ele pegou um monte de telhas, né? Aquelas telhas pequenininhas que bate uma na outra, fazendo telhado assim, e botou no saco e falou assim, entrega para ela. Aí o ministro da Constituição, vou entregar isso
assim, aleatoriamente, cada um recebeu uma pergunta. Então, Aí, esse é outro nível, né? Esse é outro nível. O cara não ter apego à preocupação. A Nilma mesmo ficou me contando uma coisa, que ela está tentando encaminhar uma pessoa. Pô, você viu, eu fiquei olhando, olha, você segura. Porque o cara, tudo que ele se mete, ele está perdendo. Tudo. Se meteu a querer fazer agora com moto, aí recebeu um atropelamento, quebrou a moto, não sei o quê. Foi querer vender sanduíche, não sei o quê, aí lascou, roubaram não sei o quê dele. Pô, é tanta perda para lá, um monte de coisa. Digo assim, ele está se aproximando, está perdendo. Aí eu falei, você já conhece a família dele? Aí falou, né? Não, o pai dele era um policial, não sei o quê. Mas já deve ter complicação aí. Se tiver roubo, se tiver coisa metida no meio. A purificação da família toda, com o negócio de dinheiro, uma confusão. Segura as pontas, porque se esse camarada veio para saldar essa dívida toda, ele está vindo para a igreja, como é que ele vai entender isso? Segura ele. Mas tem que segurar, ficar juntão. Você que trouxe, agora você é responsável por ele. Ele está indo. Está indo. Mas, pô, está perdendo. Perde. Deve ser doloroso, né? Uma pessoa, e você dizer, aguenta as pontas, segura, porque isso aí vai passar, mas, pô, segura. Como é que a pessoa... Isso pior quando é doença, ainda por cima, né? Pode ser um problema de... Isso assim, acho que não é menor, mas doença. O cara pegar uma doença. E às vezes nem fica bom, né? Às vezes morre, para morrer. Nossa Senhora. É muito complicado, né, gente? Complicado. Na próxima vez, acho que nós vamos entrar no Projeto Terra. Eu acho que é isso, né? Nós vamos começar a conhecer esse Projeto Terra, como é que funciona, né? E a gente está se preparando para entrar na Bíblia do século XXI. Ó, Marcão Furão, ó, Bíblia do século XXI. Se prepara, cara. Vê se... Nem sabe, aí não adianta. Boa noite a todos. Vamos dormir.